Realmente uma captura que me surpreendeu. Eu não imaginava que ela estivesse tão forte assim, ó, abelhinhas novas. Aqui não tem nem o que pensar, tá uma captura fantástica, uma quantidade muito grande de abelhas. Vamos para mais uma experiência, hoje com jataizinha, tetragonisca angústula, uma isca de 5 litros. Trouxe da mata, imagino que tenha uma semana, 2 no máximo. Eu costumo colocar em pedestais assim aqui no meliponário, ajuda bastante. Já chego, coloco no cavalete ou na própria prateleira. Tá uma isca suja, isso é comum, ela vem da mata assim, tá uma jataizinha com 2 entradas. Isca é sempre uma caixinha de surpresa, não dá para dizer como é que está a formação aqui. Vou pontuar uma coisa muito importante. Eu vejo muita euforia, ela grudou aqui, já soltou. Eu vejo muita euforia em transferir a abelha do abrigo provisório para uma caixa ideal. Qual que é o tempo ideal? É muito difícil falar isso. Varia muito do genótipo ou genética, mas o correto é genótipo. A gente não sabe como que foi a enxameação, eu não sei qual que foi o contingente de abelhas que vieram para cá, eu não sei como que é o pasto da tua região, então é muito subjetivo eu pontuar tempo. Regrinha básica, peso, ó, tá uma isca relativamente pesada, eu transferi esses dias, uma coisa mais linda, tem até um shorts publicado, quem tiver curiosidade, dê uma olhadinha no shorts, uma jataizinha fantástica, no mínimo 1 litro de mel, mel não, ouro líquido, né? Então assim, jataizinha, 3 meses, não precisa tirar antes, é muito difícil em 3 meses faltar espaço em uma isca, principalmente quando for 5 litros. Eu vejo colegas transferindo jataizinhas com 45 dias. Não, isso é super prejudicial para a captura e provavelmente ela não tenha nem se desligado da colmeia mãe. Então não tem porquê. Jataizinha em especial não tem porquê ter pressa para transferir. Uma regrinha básica. Quanto mais forte o bicho, mais poder de defesa, de reorganização. Melíponas aí é uma outra história. Uma captura de manda-saia aí, dá para pensar no tempo também, ou no peso, mas é uma abelha que tem um contingente menor de defesa, dependendo do local da captura, outra espécie pode invadir, então tem uma outra história. Mas trigoniformes, jataizinha, por exemplo, não tem por que ter pressa. Viu, Mar? Mas se ela não estiver tão pesada, por que você está transferindo? Estou transferindo porque a gente já está no dia 1º de maio, dia do trabalho, inclusive, estou aqui trabalhando. Tudo bem que não esfriou muito aqui na minha região. Sorocaba é cerrado, aquele cuidado básico na transferência aqui, na abertura do saco. Sorocaba é uma região bem quente, mas esse ano baratas já começaram a aparecer. Então, está bem quente aqui. Um calor atípico, não era para estar tão quente assim, mas enfim, as coisas têm mudado muito. O saco fez a função, está bem sequinho, ó, então o termo regulou bem, então o peso que está aqui é um peso real, não é aquele peso que engana a gente, que muitas vezes se esse plástico aqui estivesse molhado, o peso mudaria, e tem uma quantidade generosa de folhas de jornal, imagino com umas 4 ou 5 folhas aqui, então isso ajuda. Mas ela está um pezinho realmente muito legal. Eu imagino que ela esteja bem formada. Então por que eu estou transferindo? Porque eu não sei como que vai ser a temperatura daqui para frente e ela já está com peso ideal. Eu imagino que seja uma captura de realmente uns 90 dias, principalmente pelo peso que está aqui. Eu vou tirar esse biquinho e aí depois eu aproveito essa cerinha para colocar na entrada da caixa. Então vamos ver como é que está a formação aqui dentro. Já deu para perceber que não tem nada aqui nessa parte de cima. Vou começar fazendo um corte aqui. Parece que tem um alimento aqui em cima, então eu vou desviar, porque aí eu não sou tão invasivo. Imagino que eu não peguei nenhum pote de alimento. Apoiar aqui devagarzinho. Sempre bom ter cuidado, presta atenção. As ferramentas todas aqui. Mas olha que coisa linda, olha a quantidade de ouro líquido, de ouro em pasta. Realmente uma captura que me surpreendeu. Eu não imaginava
que ela estivesse tão forte assim, ó, abelhinhas novas. Aqui não tem nem o que pensar, tá uma captura fantástica, uma quantidade muito grande de abelhas. Eu vou até aproveitar, tem um monte de abelhinhas aqui no fundo da garrafa. Eu vou bater ali na caixa para que elas já fiquem todas ali dentro. Bater, fechar, porque aí já fica um pouco de abelhas aqui dentro. Estou aqui pensando como proceder. Você vê que barato? Tem repetição? Não tem, tem experiência nova. O que eu faço aqui? Ó? Tem alimento em todas as laterais, muito samburá aqui. Eu vou tentar entender se esse samburá está muito até lá embaixo. Eu vou tentar. Vou fazer um corte aqui. Me parece que dá para eu levar até lá embaixo o estilete sem estragar muito. Vamos ver. Vou fazer um corte ao contrário aqui para ver se eu vou até lá embaixo sem romper muito. Me parece que aqui tem pouco alimento. Eu vou tentar tirar toda uma lateral aqui que tem muito samburá, que é onde me parece que eu vou ser menos invasivo. Vou tentar tombar com cuidado aqui. Vou até já abrir meu pote aqui, eu não sei como é que está. Normalmente costuma destacar só o alimento. Devagarzinho, pode ser que a rainha esteja aqui, se certifica que a rainha não está nessa lateral. É bem importante. Mas olha, perfeita, perfeita, que captura linda. Eu vou ser um pouquinho invasivo aqui de xereta mesmo, só para achar os discos, bem devagarzinho. Olha um monte de discos aqui, ó. Então, eu poderia abrir aqui e mostrar realeiras para vocês, mas tem tantos vídeos já documentado realeira e tudo, então não tem porquê. A gente vai fazer o que precisa. A demonstração, pela quantidade de vídeos que eu já produzi, com certeza já tem ótimos vídeos que dá para a gente ver realeira, dá para ver um ninho mais completo. Um detalhe importante, eu sempre travo aqui, ó, os 2 dedos, aí eu tenho um domínio total dessa isca, viu? Mas compensa fazer um pedestalzinho e prender? Eu prefiro não, porque eu tenho que ter mobilidade aqui, eu quero ter agilidade para trabalhar. Então, ó, eu acho que se eu tirar tudo aqui, tombar bem devagarzinho, eu acho que o ninho vai ficar solto. Segura, ó, tá muito pesada, tá até querendo cair. Eu vou descer, apoiar aqui um pouquinho, porque eu não quero danificar nada o ninho. Soltou. Vamos tentar. Agora eu vou ver se eu consigo destacar esse ninho daqui devagar, porque eu não quero romper células. Mas olha a quantidade, tem mel até lá embaixo. Meu, que coisa linda, que quantidade generosa de ouro líquido. Esse melzinho elas vão compartilhar comigo um pouquinho. Vou ver como é que eu vou levar um pouco desse mel para dentro da caixa, viu? Porque são potes todos contínuos. Como que eu vou fazer para levar um pouco para a caixa? Mas ali tem um pouco, vai dar. Olha, então eu consegui ser pouco invasivo. Tem um samburá aqui, deixa ele cair ali. Então olha a quantidade de mel, olha, perfeita. Perfeita, perfeita, perfeita o manejo, perfeita a transferência. Esse aqui posso até tombar aqui. Vou me preocupar com essa parte aqui, onde está o ninho. Acabei não falando aqui, ó, uma caixinha 12x12, eu gosto de deixar ninho sobre ninho já fundido, que a minha ideia não é multiplicar essa aqui, é deixar para a produção de mel. Então uma caixinha que tem no mínimo uns 4,5 de parede. Eu vou até tirar esse visgo aqui, porque ele costuma dar um pouquinho de trabalho. A colar ele aqui na lateral, é fundamental levar isso aqui para as abelhas. Acho que dá até para eu tirar mais um pouquinho aqui embaixo, para ser menos invasivo ainda. Eu quero preservar o ninho o máximo possível. Ó, tirei mais um pouquinho, bate aqui. Acho que agora já vai dar para tirar todo o ninho. Passa a faca aqui, bem roçando o plástico, ó, do jeito que solte o ninho. Olha, bem roçando, bem roçando. Normalmente a rainha está no meio dos discos.
Ainda está preso aqui um pouquinho, volta lá. Costuma ter um pouquinho de própolis aqui embaixo, que às vezes atrapalha um pouquinho. Então, ó, perfeito, quase nada de abelhas aqui, bate aqui, ninho, coloca na mesma posição dentro da caixa. Eu vou abrir só um pouquinho para ver se os discos estão aqui nessa parte de cima, para ver se realmente está na posição ideal. Aqui bem pouquinho, parece que nem tem discos aqui em cima, então, mas legal, tem muitas abelhinhas novas, ó. Os discos estão na posição, vai dar para tombar ela um pouquinho para cá só. Vou até colar nessa outra lateral, que é onde é uma forma de deixar os discos exatamente na posição que saiu do abrigo provisório. Eu acomodei o ninho aqui, vai dar para fechar. Por que a caixa 12 por 12, Vilmar? Olha aí, ó, sobrou um espaço perfeito aqui para eu colocar a reserva para elas e no futuro eu entro com a melgueira. Então agora eu vou trabalhar aqui. É super importante levar bastante alimento, principalmente nessa época agora. Eu vou passar aqui bem roçando. Se romper alguma coisa, não tem problema. A Jataizinha, elas são guerreiras. Eu acabei de presenciar só um ataque de abelha-limão a uma colmeia de jataí aqui no meliponário e elas se viraram. Eu estava trabalhando, elas se viraram, eu não fiz nada, eu cheguei e já tinha cessado o ataque, muitas abelhas mortas, mas se viraram. O pote samburá íntegro, perfeito. Mais um pouco de samburá aqui, ó, praticamente perfeito também. Encaixa aqui numa lateralzinha. Mais samburá. Vamos ver o que mais dá para levar. Bom, tem um pouquinho de mel aqui. Ó, mel. Um pouquinho de mel. Tem mais samburá aqui, eu vou levar também. Tem mais um pouco de samburá aqui, perfeito. Vou levar para aquela mesma lateral aqui. Então, aí já vai ficar com uma boa reserva de... Vou até fechar, rompeu muito aqui no samburá. Vou colocar um pouquinho de lamelas de cera. Eu vou aproveitar, como tem bastante samburá e uma época que a gente não tem muitos recursos na natureza, eu vou colocar tudo para elas. Se fosse numa época de muita florada, uma primavera, compensava até, a gente compensava entre aspas, né? A gente podia compartilhar com elas, mas como é uma época que não tem muitos recursos na natureza, compensa levar tudo. Então olha, perfeito samburá. Vou colocar mais um pouquinho. Então, de alimento proteico, ela está super servida. Eu não vou conseguir levar... Tem um pouquinho de mel aqui, eu estou achando que eu vou servir para elas depois na melgueira, porque olha, como que eu vou colocar esse mel? Ó, tem um pouquinho aqui que acho que vai dar para eu tirar. O mel está muito fundido. Olha, esse aqui acho que é o que está mais solto, ó. Beleza, então já coloco um pouco de mel aqui, como já tinha mais um pouco, eu acho que, ver se eu consigo tirar um pouquinho aqui embaixo, sem romper muito, mas que captura maravilhosa, né? Acho que vai dar para eu levar mais um pouco aqui, sendo um pouquinho invasivo, mas nem tanto. Vou tirar esse melzinho e colocar para cá. Aí acho que aqui vai dar para eu levar um pouquinho. Isso aqui rompeu um pouquinho, mas como o contingente de abelhas é bem grande, só não estou querendo deixar pingar exatamente em cima do ninho. Mas ó, então assim, para a jataizinha é super tranquilo. Levar um pouquinho de mel aqui, vai vazar só um pouquinho, mas não vaza em cima dos discos. Transferência perfeita, quase não vai ter abelhinhas para sugar, ó. Aqui também não tem, abelhinha nova, coloca para dentro. Então já fecha uma boa reserva de alimento proteico e ficou uma boa reserva de alimento energético aqui na lateral também. O que dá para a gente fazer? Acompanha. Eu digo que o bom meliponicultor, ele tem que sempre revisar as caixas. Muitas vezes os colegas perdem abelhas porque eles, mas a abelha está saindo, está voando, tem um bom fluxo, ela deve estar bem. Não custa ver aqui pelo plástico. O plástico tem essa função de deixar a gente fazer as revisões sem ser invasivo. Só de olhar aqui já dá para ter uma boa ideia. Uma transferência dessa é 100% garantida, uma boa reserva de alimento, muito pouco invasivo eu fui aqui.
Com certeza a rainha está por aqui, só esticar o plástico. Com certeza a rainha ficou aqui no meio. A quantidade de abelhas que tem aqui faz com que elas se reorganizem de uma forma muito rápida. Agora eu vou levar aquele biquinho, é sempre legal tentar levar um pouquinho de sinal químico aqui para elas. Coloca aqui um pouquinho só desse cerume, não precisa ter muito luxo, aquela regrinha. Isso aqui é bem fácil de estragar, é quase impossível a gente conseguir levar inteiro, mas perfeito, cola só um pouquinho que elas se viram. Só agora levar para o local onde estava, muito simples a transferência, quer dizer, simples entre aspas, sempre tem um ou outro aprendizado que acumula nessas transferências. Estou super feliz, mais abelhas que já mapearam, praticamente não vou precisar nem sugar abelhas aqui. Olha a quantidade de ouro líquido, dá para a gente ficar com esse mel, desde que você fique preocupado com ela. Se por acaso precisar, aguarda e você devolve um pouquinho depois. Viu, Maia, mas como que eu vou colher isso aqui? Passa a faca, colhe, tira todas as abelhinhas, espremedor de batata de inox, é o correto. Eu não gosto de espremer na mão, não é o correto. Então o ideal, uma touquinha, uma máscara, espremedor de batata, espreme tudo. Fundamental tirar todas as abelhas primeiro. Não posso ficar falando muito aqui, porque tem abelhas que vão ficar por aqui, então se eu já coloco lá, com certeza, ó, vamos até lá junto, aproveitar e ir lá. Eu vou colocar lá, eu já filmo como é que está o movimento. Ó, uma transferência fantástica, mais um monte de aprendizados, vale um joinha com certeza, e te espero no próximo vídeo. Olha que legal, vamos colocá-la aqui, como a caixa estava aqui, automaticamente elas já começam a entrar. Tem um sinal químico aqui, lá já estão rodeando, claro que eu estou aqui perto, pode ser que elas fiquem um pouco tímidas, é mecanismo de defesa também, mas olha que coisa linda, olha a quantidade de abelhas. Isso não tem preço, eu adoro jataizinha, sou suspeito em falar, do lado tem uma jataizão, que é uma Amborá Tetragona clavips, mas isso é um show, eu acho que a abelha sem ferrão não tem muito o que falar, tem que criar. Tem que conhecer os produtos das abelhas, mas tem um fator mais importante, entender o que é polinização. A gente só está aqui conversando, eu mostrando um vídeo maravilhoso desse para vocês, porque elas polinizam, são elas que são responsáveis pelos alimentos que chegam na nossa mesa. Então, de novo, vale um joinha, vale uma inscrição no canal, vale muito você compartilhar, vale muito você falar sobre as nossas abelhas sem ferrão, sobre a importância delas. Eu falo, hein?